capítulo 9, vamos ler até o verso número 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, até o verso 6, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que nós podemos ouvir nessa noite. Concede, ó Deus, de receber a tua direção, o teu ensino, pedindo, meu Deus, que essa palavra não fique apenas no nosso plano mental, mas que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, nas nossas vidas cristãs, no nosso dia a dia, meu Deus, onde estivermos, pedindo, Senhor, que haja ouvidos atentos, Pai. Tira, Senhor, qualquer distração, que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor quer nos falar. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor use a minha vida com graça, com unção, com poder do Espírito Santo, meu Deus, que está aqui nesse lugar e age em nós e entre nós. Assim oramos, Senhor, te agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Amados, como você leu aqui comigo, Jesus chama os 12 e dá a eles uma missão, não é? Dá a eles sempre em dupla, não é? Para que eles pudessem sair, e convoca esses 12 homens que você, se ler lá o trecho paralelo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, você vai ver que Jesus especifica quais são os 12, você sabe muito bem quais são os 12 que ele levantou e enviou-os para essa missão. E a esses homens, como nós lemos aqui no versículo 1 e 2, delegou poder e autoridade. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus enviou esses homens, mas delegou a eles poder e autoridade. Disse a eles: vão por todo lugar, pelas aldeias, deu a eles todas as instruções. O Evangelho segundo Mateus dá mais detalhes sobre essa missão, sobre esse envio, mas delega a eles poder e autoridade. Jesus não envia alguém e nós somos enviados de Deus. Essa mensagem fala hoje para nós que somos a igreja, porque nós recebemos de Deus a mesma missão. Sobre nós também pesa a obrigação de pregar o Evangelho onde quer que estivermos, ainda que você não pertença ao ministério de evangelismo. Falamos sobre isso aqui, inclusive em congresso de missões, e nós também temos essa incumbência. E nós também não fomos e não somos enviados por Jesus sem também receber a delegação de poder e autoridade. Então nós, quando olhamos para a palavra de Deus e vemos as instruções de Jesus para seus discípulos, nós delas devemos tirar os princípios, os padrões dele para esse envio, para esse ide, que nós precisamos preservar, precisamos manter. Então, no povo de Deus, na igreja, esse poder continuou se manifestando. Jesus, depois de ser assunto aos céus, ele também, lá no final dos evangelhos, ele dá a eles: ide por toda a cidade, pregai o evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, para que a igreja de Cristo crescesse, prosperasse, multiplicasse. Então, esse poder ficou manifesto
nos evangelhos, no Novo Testamento, nas cartas, de como os apóstolos também colocavam esse poder e autoridade em prática. Então você vê vários exemplos no Novo Testamento dessa manifestação de poder. Um dos exemplos que eu posso citar é de Filipe, em Samaria, né, quando as pessoas ficam admiradas, né, dos prodígios e sinais que Filipe fazia. Também em outras passagens nós vemos Pedro também operando milagres na porta, levantando um coxo, ao ponto de somente a sua sombra passar por cima dos enfermos e curar. Pedro também foi um dos que realizou milagres extraordinários. Paulo também, em diversas ocasiões. Há uma abundância de eventos no Novo Testamento que mostram que o poder de Deus agiu na igreja e age ainda hoje. Amém? Esse poder está ainda se manifestando. Talvez você não tenha essa percepção, porque não tenha visto, né, tantos milagres de maneiras tão tremendas como era naquela ocasião, não tenha visto hoje. Mas o fato é que o poder de Deus continua se manifestando na igreja. E não é de hoje que outros, que não a igreja, chamados de estelionatários, irmãos, não somente por mim, mas na palavra também, estelionatários que queiram se passar por apóstolos. Também lá naquele momento havia esses homens que queriam, né, usar esse poder, ou queriam convencer as pessoas que também faziam parte e tinham esse poder, e eles se passavam por apóstolos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, queria ler um texto contigo que deixa isso claro. Paulo fala a respeito do apostolado, deixando claro os sofrimentos que um apóstolo encara. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 12 e 13, olha só o que Paulo diz: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, naquele momento já havia estelionatários, o que nós chamamos de 171, não é? Criminosos, tentando se passar por apóstolos, se autodenominando apóstolos, e nós sabemos que não há mais apóstolos hoje, porque os apóstolos foram aqueles que Jesus chamou e enviou. Hoje nós não temos apóstolos, mas alguns se autodenominam, né? Ele mesmo deve se ungir, né? Se consagrar como apóstolo, não sei, mas naquele tempo, naquela época, isso já existia. E hoje não é diferente. Nós também temos esse tipo de gente andando, querendo convencer os outros de que eles são apóstolos, de que eles são diferentes, mas a igreja tem que se posicionar. A igreja de Cristo verdadeira tem que refutar esses criminosos do nosso meio. Não através de mãos de violência, mas ensinando, falando a verdade às pessoas, não é? E não deixando se enganar, porque pode ser que alguém que passe por aqui e congregue conosco durante algum tempo, se deixe levar e caia na conversa desses criminosos. Então veja o que está no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, numa carta que Jesus manda João escrever a Éfeso. Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então veja que em Éfeso também havia esses que tentavam, mas algo que Jesus diz a respeito deles, algo positivo, é que eles refutavam, não reconheciam, resistiam a esses homens, e nós, como igreja, também temos que nos posicionar. Às vezes a gente, quando vai falar o nome do cidadão,
a gente até se engana e fala, o apóstolo, peraí, não é apóstolo não, eu sou o pastor fulano de tal, se muito for, né? Pastor, mas os verdadeiros apóstolos, aqueles que de fato Jesus levantou, eles fizeram discípulos. Discípulos que fizeram discípulos, que também receberam a mesma delegação do mesmo poder. E isso foi passando, não é? Seguindo a ordem dada por Jesus, levando o Evangelho a toda a nação e chegou até nós. Nós então somos discípulos desses homens. Nós também recebemos o mesmo poder delegado por Jesus. Veja o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, versículos 17 e 18. O que diz a respeito do povo de Deus, da igreja: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus então aqui dá a ordem da evangelização e diz a eles: ide por todo mundo pregar o evangelho, e esses, os que creem, os que vocês irão discipular, eles serão conhecidos por esses sinais, sinais de manifestação do poder do Espírito Santo. Como Paulo mesmo disse, olha, eu quando fui ter com vocês, não fui em linguagem de sabedoria, nem outra coisa, mas com manifestação do poder de Deus. Então a igreja continua com esse mesmo poder, com essa mesma incumbência. Mas a grande questão, irmãos, que eu quero meditar nessa noite e analisar esse texto de Lucas 9 contigo, meu ministério está na dependência de Deus? Talvez você nessa noite pense assim, pastor, eu não tenho ministério nenhum, não sou pastor, não sou líder de ministério, não sou diácono. Ok, mas você pertence, muito provavelmente, a algum ministério. Você é um servo, você está inserido em algum ministério. Então, isso também serve para você. Porque a maneira como você exerce esse poder e autoridade, seja aqui na igreja, nos dias de culto, ou fora, em qualquer outro lugar, no seu trabalho, na sua casa, deve seguir os mesmos padrões que Jesus deu as instruções para os 12, valem ainda hoje. E se nós somos igreja, se nós somos discípulos desses homens, não estamos na doutrina dos apóstolos também? Não perseveramos nela? Então nós somos também discípulos desses homens e temos então a mesma missão, temos a mesma delegação de poder, mas nós estamos usando e praticando essas instruções no nosso ministério, no nosso dia a dia. Porque se nós estamos na igreja todos os dias e não trabalhamos, não fazemos nada para Deus, nós devemos revisar isso. Eu devo revisar o porquê eu estou participando, porquê eu estou congregando e no que eu tenho dons e talentos e posso ser útil. Nós sempre oramos por trabalhadores, então com certeza você tem algum ministério para se inserir e esses padrões devem ser colocados em prática. Então, eu queria ver com você quais foram esses padrões. E se nós, até fazendo um paralelo com o que temos hoje em muitas igrejas, e talvez nós possamos olhar para a nossa conduta, a nossa prática, e se não fazemos, pensar bem, daqui para frente, como eu posso exercer isso no meu ministério. O primeiro ponto que nós vimos aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, é que ele disse-lhe aos seus discípulos, nada leveis para o caminho, nem bordão. Esse é o primeiro que eu quero abordar com os irmãos. Ao Jesus dizer no versículo 3, não leve nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, seria, dizendo num bom e franco português, aquele, vai na fé. Como é que eu vou? Meu filho, vai na fé. Mas eu não tenho, vai na fé. Deus proverá, não é assim que a gente fala?
Deus proverá. Jesus está dizendo a eles, olha, vai na fé. E diz para eles coisas que eram muito conhecidas. E talvez você não esteja familiarizado, mas a gente pode pensar hoje, no nosso dia a dia, o que a gente poderia substituir. Mas ele diz para esses homens, nem bordão. O bordão era uma arma de defesa muito comum dos pastores, aqueles que saíam com o seu rebanho. Era tanto uma arma de defesa, né, se viesse algum animal para atacar o rebanho. Por isso que a gente diz, né, vou te dar uma bordoada. O bordão ele era usado para isso também, para defesa, até mesmo para se algum ladrão, algum salteador quisesse atacar, era uma arma de defesa, ou então um apoio para a caminhada. Alguns chamam de vara, não é? Mas o bordão ou a vara era conhecido de todos como uma arma de defesa ou um apoio para os pastores. O que Jesus estava querendo dizer para eles está nos dizendo hoje também, que eles não deviam defender-se com armas humanas. Jesus diz isso para nós também hoje. Olha, nós não nos devemos defender com armas humanas, porque ministério é uma batalha espiritual. Ministério, irmãos, não é uma batalha humana. Então, nós precisamos observar que no nosso exercício cristão, enfrentamos batalha, mas ela é espiritual. E aí a gente pode pensar que hoje, nos nossos ministérios, né, alguém pode querer, né, vir armado para a igreja, literalmente. Hoje, lá na cantina, né, pega aquele negócio, rolo de amassar, né? Hoje eu sento isso aqui na cabeça daquela irmãzinha se ela falar tal coisa para mim. Irmãos, ministério não é batalha humana. Nós vamos enfrentar esses desafios no dia a dia, mas o nosso exercício cristão é uma batalha espiritual. É o que Jesus estava dizendo para esses homens, e Paulo também deixa claro na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, que você conhece, da armadura espiritual. Efésios 6, versículo 13, só para que os irmãos lembrem, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo, quando relata aqui a armadura de Deus, ele não está dizendo de uma armadura física, que a gente deve vestir toda vez que nós formos para o nosso ministério, trabalhar na obra de Deus. Não, Deus não está dizendo isso. Mas, se é uma batalha espiritual, nós devemos nos tomar posse, né? Pegar essas armas espirituais e ir para a batalha, porque o dia mau pode chegar. Os desafios vão chegar, como Jesus sabia que para esses homens no seu caminho ia chegar também. Então, para nós, o primeiro alerta é: nós precisamos exercer a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã, confiando que a nossa defesa espiritual é em Deus. A nossa defesa contra os percalços, contra os desentendimentos, contra tudo isso, é baseado no poder de Deus. Jesus está dizendo então a eles, olha, vocês vão sem bordão, mas não é para dar bordoada em ninguém, é porque a guerra é minha, eu é que vou guerreá-la para vocês. Então, no âmbito espiritual, não tente uma arma de defesa sua, não tente você bolar, criar alguma coisa, nem imaginar que ela é de fato física, travar um embate com uma pessoa. Às vezes a gente não trava uma batalha física, mas bate boca, né? A gente discute com o outro e a gente deixa se levar por isso, por essa instigação, né? E a gente quer responder e a outra quer responder também, e aí o ministério já era. Então nós precisamos prestar atenção na nossa caminhada. E também, como era o bordão um instrumento de apoio, nós também não precisamos de nenhum apoio na nossa caminhada, a não ser o poder de Deus.
quando nós exercemos a nossa vida ministerial, nós achamos que nós temos outras ferramentas que podem ajudar, né? A gente, às vezes, vem com muitas ideias, às vezes a gente vem de fora, às vezes do nosso trabalho, ou das nossas experiências passadas, e a gente acha que, poxa, aquilo vai funcionar, vou colocar isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Irmãos, por que você acha que em muitas igrejas eles colocam coisas inovadoras, né? Achando que isso vai transformar o culto, que vai atrair as pessoas? Tudo isso são artifícios humanos em que as pessoas, os ministros, procuram se apoiar, mas não no poder de Deus. O que Jesus estava dizendo para eles é: vão, mas vocês não vão se apoiar em nada mais, a não ser no meu poder. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou te apoies no quê? No teu próprio entendimento. Confia então no Senhor de todo o teu coração. Jesus diz para esses homens: olha, vocês vão na fé, mas era comum eles levarem um bordão. Mas ó, vocês não vão levar o bordão não. Pô, Jesus, mas eu preciso dele, a gente vai pregar o evangelho. Se alguém chegar para nos dar uma bordoada, confia em mim. Você só vai precisar do poder de Deus, esse que eu já estou te outorgando, delegando para você. Você não vai precisar de nenhuma outra coisa. Então nós, irmãos, quando nós pensamos hoje no nosso ministério, na nossa vida cristã, como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos travando embates, né? Diálogos, lutas? Estamos indo meio que armados para o nosso dia a dia? Se nós estamos assim, Jesus já te diz de cara, logo de início: deixa o bordão em casa, porque senão não vai funcionar. Ele diz também a eles: nem o alforge. O alforge era uma bolsa usada pelos pastores também, como a que Davi usou para levar as pedras contra Golias. Lembra dessa passagem? Que ele vai junto ao ribeiro e pega algumas pedras e ele coloca no seu alforge. Davi, sendo um pastor, tinha uma, né? Você hoje não tem o alforge, mas você pode pensar assim, né? O que eu saio de casa, se eu esquecer, parece que eu estou pelado? O celular. As mulheres, a bolsa. Não levem a bolsa, aquela bolsa multiuso, né? Que no desenho do Pica-Pau saiu um martelo desse tamanho, né? Bolsa de mulher você encontra de tudo, mas era, para os homens, era algo normal, algo comum. E eles, com certeza, ali poderiam levar algum dinheiro também. O que Jesus está dizendo, que ir sem essa bolsa significa viver na dependência de Deus. Olha, você vai trabalhar, você vai cumprir essa missão, mas você vai simplesmente na minha dependência, sem recurso nenhum, sem levar nada, nenhum instrumento, nada. Vá de mãos livres, sem carregar nada. Será que nós conseguiríamos hoje, sem ter um celular, como a irmã disse, sem ter talvez alguma coisa, né, que a gente acha que nos fará falta? Será que nós estamos nos livrando de viver na dependência de Deus e dando lugar a outras coisas no nosso dia a dia ministerial? Porque Jesus diz a esses homens, mais à frente, no capítulo 22, no versículo 35, ele diz assim a eles: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então eles ouviram naquele momento que eles não podiam levar nada. Viver na dependência de Deus no nosso ministério é algo desafiador. Se você falar para qualquer pastor, né,
que já tem uma vida estabelecida financeiramente, e falar para ele, assim, olha, você, imagina como Deus fez com Abraão, né? Larga a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Largue tudo e vá sem nada para viver somente na minha dependência. Isso é desafiador, irmãos. Muitos não ouviriam e não responderiam positivamente ao chamado de Deus, porque acreditam que viver na dependência de Deus significa escassez. É a ideia errada de que muitos hoje têm, de que ministério tem que ser traduzido em lucro, em ganhos. E viver na dependência de Deus, bom, Ele me garante na palavra ter o que vestir e ter o que comer e um teto. Pô, mas isso pode ser pouco, pode me parecer pouco. Então a gente já começa a achar que o que Deus nos dá não é o suficiente. E aí nós não cumprimos com a vontade dEle. Então ele dá um desafio aos apóstolos: vão sem nada, sem bordão, sem alforje, porque vocês vão viver na minha dependência. E mais à frente diz: faltou alguma coisa? Não. A necessidade foi suprida completamente. Você até pode ter desejo de outras coisas, mas as suas necessidades foram todas supridas. Então, nós, no nosso ministério, também precisamos olhar para dentro de nós se nós vivemos nessa dependência de Deus. Se nós não estamos também querendo ou achando que dependemos de alguma outra coisa. Se o pastor me desse algum outro recurso, se eu tivesse isso, se nós tivéssemos aquilo, nós poderíamos fazer mais. E como está a dependência de Deus? Como está a oração? Nós nos reunimos aqui, oramos. Como está a oração para clamar a Deus? Senhor, envia aquele recurso, envia isso. Precisamos, é necessário. Envia, Senhor. Porque senão nos acostumamos a não viver mais nessa dependência. Alguns autores também fazem menção de que não era bem um alforje, mas eram malas colocadas no chão para arrecadação de ofertas. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Mala para arrecadar oferta? Hoje a mala, uma não dá, né? Para determinadas denominações e eventos, uma mala não dá. Tem que ser várias para saírem carregadas, né, nos ombros para levar as ofertas. Porque se Jesus dissesse para esses homens: vão, mas não levem nada, eles iam dizer assim: pô, mas como é que vai ficar, Jesus, na hora de pedir as ofertas? Onde eu vou guardar? E Jesus diz assim: mas quem disse que você vai guardar? Eu vou suprir a sua necessidade diariamente. Você vai precisar de malas ou vai precisar de bolsa para guardar? Se você guarda é porque está em excesso. Então Jesus diz a eles: vão na minha dependência diária. Hoje eu vou dar, amanhã você vai crer na minha provisão. Amanhã eu darei novamente, você não precisa de bolsa alguma para guardar. Então, o que Jesus diz é que não se deve mercadejar com a sua palavra. Não se deve buscar obter ganho com a sua palavra. O que hoje também nós vemos nos ministérios, né, nos ministros, nos mega-ministros, entre aspas, do Evangelho, que estão mercadejando a palavra de Deus e, muito mais do que implorar sustento, estão implorando riqueza. Mas nós, irmãos, no nosso dia a dia, como nós estamos lidando com isso? Estamos vivendo na dependência de Deus? Estamos cumprindo a nossa missão, crendo nessa dependência que Deus enviará os recursos? Ou estamos desistindo no meio do caminho porque não temos? Paulo, em Tessalônica, ele decidiu não ser pesado a ninguém. Lembra dessa passagem? O apóstolo Paulo deixa claro que, embora fosse lícito que ele exigisse dos irmãos os recursos para a sua subsistência, ele escolheu, não apenas uma, mas outras vezes também, não ser pesado a ninguém. E ele mesmo trabalhou dia e noite, como ele mesmo diz na primeira carta aos Tessalonicenses,
lá no capítulo 2, no versículo 9, 1 aos Tessalonicenses 2, 9, ele diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele diz que era lícito, seria lícito, porque, embora muitos pensem que não é um trabalho, né? Muitos pensam que ser pastor não é trabalho, e a Nova Vida até preza, dá preferência, né, aos pastores em tempo integral. Eu, pastor Paulo e pastor Maurício, optamos por não sermos pesados a ninguém. Os três trabalham, os três têm vida secular, os três obtêm o seu sustento, não daqui. Eu não dependo da igreja para viver. E muitos pensam exatamente o contrário. A igreja tem que me dar o sustento para viver e para viver bem. E Jesus diz: a minha palavra não é para obter ganhos, riqueza, não é para oferir lucros, não é para isso que Jesus nos chama para o ministério. Paulo então deixa isso claro, irmãos, mas nós não vemos isso no dia a dia, porque o ministério não foi dado para enriquecer, mas muitos hoje acreditam que no ministério tem que ter prosperidade. E muitos também, irmãos, pensam no ministério não com o objetivo de ganho financeiro, mas um enriquecimento de visibilidade. Muitas pessoas acreditam que por exercer tal posição no ministério vai dar a elas um ganho de visibilidade. Não, eu vou ser bem visto, eu vou ganhar um respeito e admiração das pessoas. As pessoas vão me aplaudir porque eu sou bom e eu vou fazer tal e tal coisa. Aí a dependência de Deus acaba. Jesus diz, então está por sua conta e risco. Se é para ser aplaudido, eu estou fora. Então nós, no nosso ministério, como estamos lidando? Estamos dependendo de Deus completamente. Jesus também diz a esses homens, vocês não vão levar nem pão, nem dinheiro. Aí é que para os mega ministros do Evangelho matou, né? Jesus falasse, olha, não tem dinheiro. Não, só vou arrumar outra coisa para fazer. Se não tem dinheiro, para mim não dá, porque eu não consigo viver sem isso. Naquela época, irmãos, era costumeiro a hospitalidade, desde Abraão. Vocês lembram lá em Gênesis que Abraão, quando recebe o Senhor e os dois anjos, ele com toda a hospitalidade, né, oferece a eles pousada, dá a eles pão, comida. A hospitalidade desde Abraão, em Ló também, quando os anjos vão a Sodoma ao encontro de Ló, Ló hospeda os dois, e quando os homens da cidade queriam abusar dos anjos, Ló, para defender os seus hóspedes, né, ele chega a oferecer as suas duas filhas virgens. A obrigação, né, que havia da hospitalidade era tamanha que Ló chega a oferecer as suas filhas para não agredir os hóspedes. Hoje em dia, meu irmão, o hóspede é ele, quem não é de casa é ele. Leva ele primeiro, rouba ele primeiro, mata ele primeiro, porque ele não é daqui. Você vê lá no Evangelho, na terceira carta de João, o exemplo de Gaio, um homem de Deus que acolhia os irmãos que estavam no caminho pregando o Evangelho. A hospitalidade era comum, era uma prática comum. E Jesus diz a eles a mesma coisa, vocês não vão levar nem pão, nem dinheiro. Eles eram obrigados, então, a se hospedar, permanecer na casa que lhes oferecesse abrigo. E aí isso tinha dois objetivos. O primeiro é que eles não podiam perder tempo, eles iam ter aquela casa ali naquele lugar, naquela cidade, como um quartel, né, como um ponto central, que eles não precisassem ficar procurando. E também tinha o objetivo de que eles não podiam negar. Se eles fossem para uma cidade e alguém humilde lhes oferecesse pousada, se eles pudessem escolher, eles diziam, não, essa casa é muito humilde, essa
essa não vai dar para mim não, essa não tem ar-condicionado. Eu vou ver um outro irmão que tem uma casa melhor, mais confortável. E hoje, irmãos, nós vemos também isso, né, nos nossos mega ministros do Evangelho. Para eles tem que ter todo o conforto, toda a mordomia, hotéis 5 estrelas, tudo do bom e do melhor, pão, dinheiro, de preferência cobrando para pregar 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do tamanho da membresia. Homens e mulheres também que não estão mais buscando a hospitalidade, não estão mais buscando a comunhão com a igreja, não estão mais buscando a simplicidade nos seus ministérios, porque simplesmente não confiam mais no sustento de Deus. Não confiam mais que é uma prova de fé, você confiar no sustento de Deus. Quando o povo estava no deserto esperando o maná, era ou não uma prova de fé? Será que amanhã vai cair o maná? Será que amanhã vai faltar? A ordem foi para não guardar mais do que o necessário. Será que amanhã vai cair? E se não cair, é uma prova de fé diária. E no nosso ministério também, nós dia a dia precisamos confiar no sustento de Deus. Senhor, será que eu terei no meu ministério, na minha caminhada, será que eu terei trabalhadores? Será que eu terei gente? Será que eu terei membros para o culto? Será que eu terei? Será que eu terei? É necessário confiarmos mais no sustento de Deus, confiarmos mais que a obra é dele. Nós sempre pedimos aqui, Senhor, mantenha essas portas abertas enquanto essa igreja estiver dentro dos teus propósitos. O propósito é de Deus, então o sustento, quem manda é Ele. Mas nós vivemos numa prova de fé. Eu compartilhei aqui com os irmãos a necessidade da igreja para hoje e amanhã, é uma prova de fé. Deus proverá, Deus vai enviar os recursos necessários. Então nós precisamos viver assim no dia a dia. Então você, irmãos, como está no seu ministério, como está na sua atuação? Porque eu digo isso? Porque nós olhamos para essas instruções de Jesus e vivemos muitas vezes no nosso dia a dia longe delas. Nós esquecemos esse princípio. E aí vamos, na nossa caminhada, muitos parando pelo meio do caminho, desanimados, cansados, fatigados, né? Desestimulados. E muitos são os que largam a fé e abandonam, como nós ouvimos aqui nesse final de semana. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que olhamos para trás, largamos, não é, o arado e olhamos para trás. Nós seguimos adiante. Então nós precisamos confiar no sustento de Deus. Deus sempre provê acolhimento e ajuda. Se Ele enviou os 12, se Ele te envia hoje, se Ele colocou você em algum ministério ou te concedeu a liderança ou concederá de algum ministério, você precisa confiar na provisão de Deus, no acolhimento, na ajuda. Deus sempre envia ajuda. Deus sempre manda um auxiliador. Lembra de Moisés, como também estava assoberbado, né, com tantos problemas do povo em cima dele, todos o procurando, mas Deus levanta Josué, um homem para estar do lado dele, um homem que sempre estava ali disposto. Deus envia sempre um auxiliador. Na hora dos momentos, né, nas necessidades, estou precisando, Deus envia o recurso, Deus envia a ajuda, como Elias em Sarepta. Lembra? Elias, um homem de Deus que também tinha uma missão, era um servo de Deus, e Deus vira para Elias e diz: olha, você vai para Sarepta, um lugar longe pra caramba, não tem nada, você vai procurar uma viúva. Quando ele chega, a viúva também nada tinha um restinho de azeite, de farinha para ela fazer, para ela e o seu filho, e depois morrerem. E aí, meu irmão, como fica hoje a instrução de Jesus para nós? Você vai sem pão, sem dinheiro, vai para Sarepta, vai lá e eu vou te mandar um corvo levar
pão e carne para você todo dia, você confiaria no sustento de Deus? Isso é algo para nós pensarmos no nosso dia a dia. Assim como Elias, nós precisamos confiar que Deus irá enviar o acolhimento e a ajuda diariamente para nós. Para encerrar, ele diz também: nem deveis ter duas túnicas. Jesus exigia dos seus apóstolos o que ele mesmo praticava: simplicidade. Assim como ele era simples, ele também exigia, né? Ele mesmo diz lá em Mateus, quando ele faz o convite, vinde a mim, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Jesus diz a um homem, em certo momento, que queria segui-lo, ele diz assim: o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Eu não tenho lugar fixo, não tenho lugar para dormir. Quer vir comigo? E muitos negaram essa possibilidade por não confiar que teriam também o sustento, teriam onde deitar. Muitos também abandonaram Jesus por causa disso, mas ele exigia dos seus apóstolos a simplicidade. Naquele texto que eu falei para os irmãos, que tem lá em Mateus 10, a mesma passagem, a instrução para os 12, no versículo 16, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simplicidade, irmãos. Sem invenção. Ministério não tem invenção. Não tem um reinventar o ministério. Não tem, vou dar uma mexida, vou movimentar isso daqui. Irmãos, não existe isso, existe simplicidade. A palavra de Deus sempre foi simples, mas poderosa e eficaz. E é isso, pautada nessa palavra, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o próprio apóstolo Paulo preferia essa simplicidade também no seu dia a dia, no seu trato diário. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz a eles, aos coríntios, que a sua ida e a sua prática lá era de coisas simples. Paulo, embora tivesse muito conhecimento, muita sabedoria, eloquência, não foi baseado nisso que ele procurou estabelecer o seu ministério. Foi, como eu disse, confiando no poder de Deus que agia nele. Na palavra que ele pregava com poder, com unção, é isso que Paulo diz que foi no que eles deveriam se apoiar. Então Paulo também era um homem simples, um homem criado com coisas boas, muita educação, mas depois abriu mão de tudo isso e, agindo com simplicidade, descobriu coisa maior. Jesus pede de nós simplicidade. E nós estamos sendo simples no nosso dia a dia. Irmãos, tem gente que prefere complicar do que simplificar. Mas nós precisamos observar os padrões de Deus. Quando Jesus diz que não deveis ter duas túnicas, ele está dizendo, não é a aparência exterior que deve aparecer, mas a glória de Deus. E hoje o que nós vemos é muita preocupação em aparência exterior. Pouca preocupação com o poder de Deus, com a glória de Deus, com a manifestação de Deus, mais aparência. Quanto mais bonito e ostentador for o templo, mais irão. Quanto mais canais nós tivermos na televisão, mais pessoas virão. Quanto mais eu tiver, mais as pessoas vão almejar ter também, porque é isso que eu vou vender para elas.
mas Jesus está dizendo para eles, olha, vocês vão sem ter 2 túnicas, ou seja, somente uma. Simplicidade. Precisamos ser simples no nosso dia a dia, no nosso ministério, no exercício da obra de Deus. Um último alerta é que está no versículo 5, é que pessoas não nos receberão. O versículo 5 diz, e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Essa prática do judeu de sacudir o pó dos seus pés era muito comum. Paulo faz isso também quando não é recebido. Era uma manifestação, era um recado, né, de abandono. Estou te largando. Você não faz parte mais da minha responsabilidade. Então eles, fazendo assim, seguiam adiante porque sabiam que pessoas não iriam recebê-los. Jesus não teve em nenhum momento a pretensão de ser unânime. Nenhum de nós do nosso ministério também deve ter a pretensão. Eu não tenho pretensão de ser unânime, não espero que você concorde comigo em tudo, não espero que você simpatize comigo, que todos simpatizem. Isso provavelmente não irá acontecer. Mas os apóstolos enfrentaram muita resistência e nós também vamos enfrentar. No seu dia a dia, no seu ministério, na sua vida cristã, você vai ter também muita resistência. Pessoas que não vão te receber, pessoas que não vão olhar para você, não vão querer contribuir, pessoas que não vão ouvir, não vão te dar atenção, mas isso não é motivo para nós abandonarmos. Ele diz a eles que eles simplesmente deviam sacudir o pó dos pés e continuar. Nós também, irmãos, devemos continuar fazendo a nossa parte, como está no versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Nós não podemos deixar que esses problemas, esses reveses nos tirem do caminho da nossa missão. O nosso ministério precisa continuar. Ainda que não tenha, né, ninguém. Várias vezes eu ouvi o pastor Maurício dizendo que no início da igreja, muitas vezes ele começava só ele, a esposa e os filhos, não tinha mais ninguém, mas começava o culto e ministrava como se a igreja estivesse cheia. E nós, irmãos, também não podemos nos enfraquecer, nos intimidar, apesar das dificuldades, nós precisamos continuar indo em frente. Porque Deus é quem providencia tudo, nós estamos aqui conscientes do poder de Deus, do chamado de Deus para nós, e nós continuamos crendo que os padrões dele, as instruções continuam valendo. Continuam valendo para você? Se continuam, façam uma análise da sua vida ministerial, da sua vida com Deus, como você tem agido, se você tem se apoiado em outras coisas, se você não tem dependido de Deus, se você tem reclamado, murmurado por recursos, se você deseja largar porque acha que não vai ter o suficiente, não vai conseguir fazer, né? Porque não tem disponível os recursos, pense nisso, pense no seu chamado, pense na certeza do chamado de Deus para a sua vida. Com essa certeza, você encontrará o necessário para seguir adiante. Jesus os enviou, mas isso bastava para eles. O fato das pessoas não o receberem não era maior do que o fato de Jesus tê-los enviado. Então que isso pese no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um culto na tua casa. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui hoje. Pai, ministrada aos cristãos, ao povo de Deus, aqueles que, como nós ouvimos, os que creem que recebemos poder, autoridade do Senhor Jesus para pregarmos o Evangelho a toda criatura,
para orarmos, ministrarmos, meu Deus, sobre a vida das pessoas em diversas áreas, meu Deus. O Senhor distribuiu dons e talentos para a edificação da igreja. Ó Deus, nós estamos aqui ao teu dispor, querendo colocá-los em prática, exercendo os nossos ministérios, mas sem esquecer das suas instruções, sem esquecer de como o Senhor enviou os primeiros 12, crendo que eles iriam confiar, meu Deus, na tua provisão, na tua proteção, no poder. Ó Deus, nós hoje também estamos na mesma caminhada, estamos na mesma missão e precisamos, Deus, olhar para trás como a igreja agia no início e confiar nas mesmas coisas, no mesmo poder disponível para nós ainda hoje. Ajusta, meu Deus, o nosso caminho. Motiva, meu Deus, o meu irmão e a minha irmã no ministério onde estiver, para que não desfaleça, para que não desista, porque como nós ouvimos, não somos dos que retrocedem. Nós vamos continuar avançando, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.